Olá, você, tudo bem? Estamos começando agora mais uma edição do programa Notícias Nacionais e Internacionais com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Telespectadores, nós estamos aqui para comentar notícias. São comentários às notícias que interessam à sociedade. Assuntos que ao povo interessa mais alguns detalhes. É o que nós fazemos. Comentamos as notícias que já foram divulgadas. Eu ouvi aí, esses dias, a Comissão de Reforma no Código Penal, o Flávio Gomes principalmente, um deles. Então, hoje eles estão pensando no seguinte: matou embriagado, crime qualificado. Crime qualificado dá até 30 anos de prisão. Então, se a pessoa está dirigindo embriagada, não é questão de homicídio culposo, homicídio privilegiado, não. É crime praticado de forma qualificada, a pena 30 anos. Aí vai desaparecer a figura do maluco no volante. Nós falamos no programa passado desse deputado aqui que corria 180 por hora. E tira a vida de pessoas aí. 180 por hora, no acidente de Curitiba, dentro de Curitiba. Irresponsabilidade inconsequente. Inconsequente. Então, o novo Código Penal prevê os crimes praticados sob o efeito da bebida alcoólica. Homicídio qualificado, que vai até 30 anos de prisão. E é o seguinte também, ó, há uma discussão em torno do aumento da pena. A pena passada do máximo de 30 para 50 anos. Sim. Passaria então do mínimo 30 anos para sim. 50 anos. É preciso sim fazer cumprir leis severas e duras aí para inibir aí, porque o que a gente tem visto diariamente de acidentes até na nossa cidade aqui é um caso absurdo aí de irresponsáveis. Há que haver no Código Penal um capítulo. Recentemente aí uma senhora de 79 anos, me parece, foi atropelada porque o engraçadinho do assassino no volante tirando racha. Há que haver, telespectador, um capítulo no Código Penal somente para os casos de pessoas que matam e dirigem embriagadas. Aí desaparece. Aí o boteco fecha. Aí ninguém mais escutou bebida alcoólica. Se não for assim, não há solução. Outra coisa importante agora aqui, que nós estamos conversando, é a questão... Você sabe quanto que dá de pena o abandono de animal? Um carro, um cachorro, hein? Sabe quanto? Não. 4 anos de prisão. 4 anos. 4 anos de prisão. Então vocês vejam que há uma certa incoerência, né? A pessoa que deixa um cachorro abandonado, um gato abandonado... É mais fácil ser condenado, pegar 4 anos do que um bandido, um safado aí. E o juiz terá que condenar. Se houver uma denúncia com provas concretas, o juiz terá que condenar, porque a lei manda condenar. Um outro detalhe importante, Clodoaldo, o que você me diz sobre os casos dos animais, hein? É a Sociedade Protetora dos Animais aí defendendo os animais, né, e atuando. Mas só que, como o senhor falou, é uma incoerência mesmo, né, doutor? Infelizmente aí. Agora, doutor, falando sobre o trânsito de Londrina, aí vai um alerta. Atenção, motoristas. Londrina tem o programa Pena Faixa, respeitar os pedestres. Doutor, o senhor sabe que aumentou muito aí o número de atropelamentos porque o motorista não respeita a faixa de pedestre. E às vezes o senhor pedestre também, ao atravessar a faixa, certifique-se que seu veículo que está vindo vai parar, porque não é porque você está passando seguro com o pé na faixa que você está livre aí, e aí onde tem aumentado muito o número de atropelamentos. Infelizmente, a inconsequência aí do motorista de Londrina. E falando em atropelamento em trânsito, cabe, continuando o assunto do trânsito, multas que foram canceladas. E agora estourou a bomba, né, doutor? Uma ocasião, não me recordo quem, mas aqui no cafezinho da cidade,
Eu estava tomando café, ouvindo a conversa do lado. Aí, uma pessoa disse o seguinte, olha, eu estou com um monte de multas aqui. Um monte de multas. É muito fácil. Eu vou com você num lugar aí, e lá você dá uma notinha qualquer lá e te cancelam as multas. Eu ouvi a conversa, não sei quem foi, sei que ouvi. Eu fiquei pensando, mas cancelaram as multas? Que cancelaram. A conversa que eu ouvi no café não era conversa não. Era as coisas começam a se encaixar, fazer sentido, né, doutor? Começa a encaixar, aí então nós estamos... A grande quantidade de uma pessoa era multada, chegava não sei aonde, né? Com não sei quem, olha que tá uma notinha aí, vai se completar os 20 pontos, eu vou perder minha carteira. Então tá tanto aqui, é pra já. Anula tudo. Isso só veio à tona agora porque houve mudanças ali no órgão responsável. A coisa está pegando fogo. Agora se comenta até em abrir uma comissão processante aí para analisar com mais a fundo essa situação. Está se pedindo uma auditoria independente, inclusive, no órgão aí responsável, porque parece que tem muito mais coisa debaixo do tapete aí, doutor. E depois é o seguinte, não é só quem anulou a multa. Quem teve a multa anulada também tem que ser penalizado. Responsabilidade. Nome, endereço, CPF, RG, tudo ali. Exatamente. Ele contribuiu, ele foi uma parte ativa da corrupção. Poderá ser responsabilizado por isto. Porque muito se fala, né, doutor, em corrupção no país, em corrupção, mas o jeitinho brasileiro, porque quem corrompe também é real também. De modo que essa conversa que eu ouvi aqui, minha gente, eu ouvi com esses ouvidos aqui. Olha, vamos lá. Eu estava tomando café aí prestando atenção. Vamos lá. Senão você vai perder sua carteira. Não, chega lá, você dá um dinheirinho lá, vai sair a multa. E olha, o fato agora veio à tona. E vamos aguardar o pronunciamento da justiça. Doutor Orlando, a gente tem acompanhado aí tantos julgamentos, mensalão, acompanhando várias denúncias ali. O promotor que oferece uma denúncia, depois ele pode pedir a absolvição? Olha, minha gente, a função do promotor público é uma função muito nobre. Ele procura os fatos e os indícios de autoria e, com base nesses fatos, nessas provas indiciais, ele oferece a denúncia. O que é a denúncia? A denúncia tem um significado todo especial dentro do processo penal. Denúncia é uma peça escrita pelo promotor, em que o promotor diz mais ou menos o seguinte: comprovando que no dia tal, fulano de tal cometeu tal crime, assim, 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 a tantas horas, tal. Ofereço a presente denúncia para que o réu seja processado e finalmente condenado na forma da lei. Essa é a denúncia. Não tem nada a ver com a denúncia de rua, não. É uma peça dentro do Código de Processo Penal. Agora a dúvida é o seguinte: o juiz, o promotor pode oferecer a denúncia e antes da sentença ele pode pedir a absolvição? Pode. Eu já vi em muitos casos, assisti muitos julgamentos, participei de vários julgamentos do Tribunal do Júri, em que no meio do julgamento, o promotor se levanta, pede a palavra ao nobre juiz, o juiz dá a palavra, e o promotor simplesmente diz o seguinte: olha, eu requeiro a absolvição do réu, porque não estou convencido da sua culpabilidade. Não há provas contra ele. Já estou convencido de que o réu não cometeu crime algum. Eu peço absolvição. Geralmente o juiz dá. Pode sim. O promotor pode, a qualquer fase do processo, pedir absolvição. E o juiz pode também? O juiz pode pedir? Pode. O caso do julgador, o Joaquim Barbosa. Ele, como juiz, o relator, ele achou por bem, logo de início, dar pela inocência do envolvido Luiz Gushing, né?
Isso. De modo que pode, o promotor pode. Agora, o promotor pode pedir, mas não significa que o juiz dê. Vai do juiz também, o juiz pode. Não, quero ir até o final agora. Quem manda na causa é o juiz. O promotor pode, sim, em juízo, durante um julgamento, ele pode se levantar e pedir ao juiz que sumariamente absolva o réu. Porque ele acha que ele não está convencido da culpabilidade. Então, dói-lhe na consciência, ele continua a acusação com falta de provas. Se o promotor entende que o réu não deve, o dever dele é esse mesmo, denunciar ao juiz a falta de provas e alegando sempre que é preferível a absolvição do que a um erro judiciário. O promotor pode, em qualquer fase do processo, pedir a absolvição no réu. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas e retornaremos amanhã. Meus amigos, são apenas notícias comentadas, nada mais do que notícias. Diariamente aqui estaremos para comentar esses assuntos que estão no meio da sociedade, que a sociedade tem interesse em conhecer mais detalhes sobre o que ocorre nesses assuntos de interesse de ordem social. Graças e até amanhã. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.